Segundo dados da Justiça Federal, 469 mil presos compõem a população carcerária do Brasil. Em média, 5 mil presos alcançam a liberdade a cada mês. Contudo, 80% deles volta a ser reincidente e retorna para trás das grades. Nós vamos hoje, no Cabeça para Cima, analisar o sistema carcerário brasileiro. Eu sou Álvaro Cruz e o Cabeça para Cima está no ar. O sistema carcerário no Brasil se define pela palavra superlotação. De acordo com o levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, o número de presos no Brasil hoje é de 469 mil pessoas. O número de vagas é de apenas 299 mil, ou seja, há um excesso de 170 mil presos. Isso contando com os 60 mil que estão em delegacias por todo o Brasil. Só que o problema do sistema carcerário não fica preso apenas à superlotação. Há também precariedade e insalubridade. As prisões brasileiras hoje são ambientes propícios a diversas doenças. Entre elas podemos citar tuberculose, pneumonia, hepatite e doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS. De acordo com a promotora de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos no Rio Grande do Sul, Miriam Balestro, cerca de 20% dos presos no Brasil têm a doença. A política penitenciária brasileira deveria ser revista, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e a Resolução da ONU prevêem em nível mundial regras mínimas para o tratamento dos presos. Estas regras vão desde a liberdade de escolha religiosa do preso até o respeito à individualidade, à integridade física e dignidade pessoal. Para tratar do assunto, nós convidamos Bruno Pinheiro. Ele é advogado criminalista, pós-graduado em Direito e Processo Penal e é mestre em Direito Público e também escritor. Conosco também o procurador de Justiça, Aldinei Peixoto. Ele é professor de Direito, foi corregedor-geral das Polícias Civil Militar e também do Corpo de Bombeiros. E foi subsecretário-geral de Administração Penitenciária. Nosso terceiro convidado é Luiz Fernando Barbosa, advogado criminalista, professor e mestre em Processo Penal e Criminologia. Sejam bem-vindos ao Cabeça para Cima, é um prazer recebê-los aqui. A primeira menção do informativo foi a superlotação das celas no sistema carcerário brasileiro. A minha pergunta é, isso é fruto de um número insuficiente de presídios para comportar essa população carcerária, ou isso é resultado de uma justiça, vamos dizer assim, extremamente rigorosa, que ainda não atentou para a possibilidade de outras penalidades que viessem a diminuir a população carcerária? Qual é o ponto de inflexão dessa crise? É realmente, nós precisamos de mais presídios ou nós precisamos de uma reformulação judiciária? Como é o ver dos senhores? Bom, eu acho que você... Vai falar, não, você... A palavra aberta para todos. Para todos. Eu acho que... Só não ao mesmo tempo. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Não só a própria estrutura do sistema carcerário, que eu acho que deve ser otimizada, deve ser realmente aumentada, mesmo porque, se a gente levar em consideração, não são todos os crimes que chegam à justiça. Ou seja, se chegassem todos os crimes à justiça, nós teríamos menos vagas ainda. O excesso seria ainda maior. E também uma reforma no direito penal, no processo penal, descriminalizando condutas ou despenalizando condutas, né? O que você faria, você retiraria os crimes menos graves do sistema carcerário. Isso já está sendo feito, né? Então, eu acho que seria um todo. Eu acho que o conjunto de reformas seria necessário. Uma pesquisa feita há alguns anos em São Paulo, 2%, somente 2% dos fatos levados à delegacia se tornam processo. Então, imagine se você aumenta esse percentual, o número de pessoas que vão ingressar nesse sistema. E aí eu concordo também com o Bruno, você precisa ter uma atuação, embora você tenha leis que estão despenalizando, leis que estão aplicando as penas alternativas, é necessário ainda que os juízes exercitem mais essas penas alternativas. Você verifica um pouco de receio do magistrado em aplicar penas alternativas. Então, você vai dentro de uma penitenciária, você vê lá um número razoável de pessoas que não precisavam estar ali naquele local. Pode-se resumir tudo isso, eu acho que uma síntese. Primeiro, cumprimentar os telespectadores do programa e felicitá-lo
esse tema. É um tema riquíssimo. Ele daria muitos programas e não íamos conseguir esgotar o assunto. Mas o que acho que poderíamos afirmar é que o que precisa ser feito é a abolição da pena privativa de liberdade. Ela é ruim sobre todos os aspectos. Todos os autores, todos os doutos na matéria penitenciária, de direito penitenciário, reverberam, criticam e dizem essa coisa, essa contradição filosófica que nós estávamos falando aqui antes de começar o programa, que você não pode ressocializar ou socializar uma pessoa segregando-a do convívio social. Não é a maneira correta. Filosoficamente é uma contradição até em termos. Você segrega um sujeito por 15, 20 anos, depois devolve esse sujeito à sociedade, que é totalmente diferente. Ele perdeu família, perdeu emprego, agora você está recuperado, volta para a sociedade, ele não consegue emprego. Num país de alto índice de desemprego como é o nosso, esse sujeito só tem a reincidência, não tem outro caminho. Ele retorna, até porque lá ele costuma ter coisas que aqui fora passaria a não ter mais, nem amigos. Agora, o senhor então atesta que esses 80% de índice de reincidência, ou seja, as pessoas que retornam ao convívio social, alcançam a liberdade, 80% deles caem de novo no crime e acabam retornando para trás das grades. Isso é um atestado de que o sistema penitencial, vamos dizer, está falido realmente? Que é ruim, que a pena de prisão não resolve, mais do que isso, que a nossa sociedade não está interessada na recuperação do ser humano. Tem um lado da nossa sociedade também que é terrível. Ninguém aceita como sua empregada doméstica uma mulher que cumpriu uma pena por um crime de furto, mesmo com atestado pelo sistema que ela está recuperada, que ela cumpriu a pena e agora está ressocializada. Ainda mais com 80% de reincidência, né? Na verdade, se a gente pegar aí um retrospecto das penas, inicialmente as penas eram penas de morte, penas de amputação, o corpo, né? E aí, vai a evolução, e aí chega a pena privativa de liberdade, que era uma pena apenas de segregação. Você tirava aquela pessoa do convívio social porque ela não estava adequada. Só com o passar do tempo, e nunca se falou em ressocialização. Nunca se falou em ressocialização. Era apenas segregação. Vamos extirpar aquele mal. Quando essa massa carcerária passa a ser importante para o consumo, é que você tem a inserção da ressocialização. Eu tenho que voltar com esta massa carcerária para a sociedade porque ela vai consumir. Só me permita uma observação. Só 2 pontos, né, que eu, concordando com quase tudo, só 2 pontos. Acredito que o abolicionismo total também não é solução. Né? Crimes gravíssimos, me parece que o encarceramento é necessário. Não é a abolição da pena privativa de liberdade. As penas alternativas estão aí, é só aprimorar mas nesse ponto discordo, nesse ponto em relação aos crimes graves. Me parece que o encarceramento nesses crimes mais graves ainda é necessário. E o segundo ponto é que eu acho que a população realmente ele não admite o egresso do sistema carcerário. Mas eu acho que o Estado não dá o exemplo. O Estado também não admite. O Estado agora sim está começando a fazer algumas reformas, o próprio Poder Judiciário admitindo ex-presos. Então, o Estado deve ser o primeiro a dar esse exemplo. O Estado deve empregar esses que saem do sistema carcerário. E não simplesmente dar ou atribuir à população essa obrigação. Eu acho que a população, sim, vai se espelhar no Estado. O Estado recebe essas pessoas se tornam funcionários do Estado. E a população também vai entender que essas pessoas estão aptas novamente ao mercado de trabalho. Então, acho que só esses 2 pontos... É complexo porque é o seguinte, senhores, vamos lá. O indivíduo, ao egressar, ele não vem, como já colocou aqui o nosso querido procurador, doutor Aldinei, ele não vem preparado para retornar ao convívio social, porque o nosso processo de ressocialização não acontece atrás das grades. O que a gente vê é uma pós-graduação no mundo da criminalidade, né? Um mundo onde reina a insalubridade, falta de higiene, doenças, onde o crime organizado continua comandando o crime fora dos muros da penitenciária. Então, se não existe essa ressocialização, o que, mais uma vez, eu volto a insistir, demonstra o índice de reincidência, como é que a gente, nós, da sociedade, vamos admitir esse indivíduo no nosso convívio se nós sabemos o seguinte, ali dentro ele não passou por nenhum processo de educação. Ele só vai piorar. Exatamente, ele só vai piorar. Quer dizer, a gente está diante de um quadro que é muito caótico, né? Esse ônus não pode ser atribuído à sociedade, de receber esses presos, principalmente dessa maneira. Eu acho que o Estado deve dar esse primeiro exemplo.